A porção que a gente vai abordar hoje é Romanos 12, do versículo 1 até o versículo 2. São apenas 2 versículos, mas eu não te garanto que eu consigo terminar antes das 11. Então, se você é muito impaciente, ore para que o Senhor me dê graça para conseguir comunicar tudo. Se você não está com tanta pressa, assim, ore para que nada fique faltando aqui, para que a gente consiga ser edificado pela palavra de Deus. Irmãos, brincadeiras à parte, a gente sempre fala que a teologia de Romanos é uma teologia muito densa, né? O Léo pregou um sermão que foi Martin Lloyd Jones, né, que pregou vários sermões acerca disso. A gente tem vários pontos da carta de Paulo aos Romanos que a gente tenta sintetizar, às vezes, em um dia para fazer uma pregação, e pregadores ao longo da história passaram meses pregando 2, 3, 5 versículos. E Romanos 12, de 1 a 2, é um desses, sem dúvida uma exposição, uma perícope onde a gente poderia passar várias semanas falando por conta da densidade do que Paulo está trazendo aqui. Que o Senhor me dê graça para poder conseguir fazer isso em até 1 hora ou um pouquinho mais, né? Mas vamos lá que vai dar certo. E vocês estão com pressa, gente? Graças a Deus, ó, que bom, eu não estou com pressa. Então, se você está com a sua Bíblia aí, com o seu smartphone, com o seu tablet, com a sua mente atualizada, Romanos 12, versos 1 e 2, é um texto muito conhecido. Vai conseguir projetar, Bruno? Não está indo? A gente está com um problema técnico aí na internet, o bairro aí está sendo afetado. Eu, particularmente, estou sem internet desde ontem de manhã. Então, também por conta disso, não vai ter nenhuma citação projetada. Eu tinha preparado várias coisas, mas vocês vão ter que me aguentar ouvindo. Hã? Vou mandar. Não consigo agora. Depois eu vou mandar. Agora eu não consigo. Vamos lá, gente. Romanos 12, versos 1 e 2, Paulo diz o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem esteve presente nas últimas 2 quintas-feiras, viu que eu dei 2 spoilers, né? Falando muito sobre misericórdia de Deus e como isso nos impulsiona a uma vida que responde com ações. Romanos 12, principalmente esse trecho aqui, é um trecho muito conhecido. Várias pessoas sabem até de cabeça esses versículos. Mas é importante a gente perceber, ao longo de toda a carta que Paulo está escrevendo, que até o capítulo 11, Paulo estava fundamentando uma doutrina, estava fundamentando doutrinas, na verdade. Basicamente, ele estava falando sobre misericórdia de Deus, de como a misericórdia de Deus se revela de várias maneiras sobre a nossa vida. Tendo fundamentado essas doutrinas e tendo fundamentado a misericórdia de Deus, do capítulo 12 até o último versículo do capítulo 15, Paulo vai falar como essa misericórdia nos afeta e transforma as nossas relações, transforma os nossos relacionamentos. Então, a misericórdia de Deus transforma o nosso relacionamento, primeiramente, com o próprio Senhor, transforma o nosso relacionamento com o nosso próximo, transforma o nosso relacionamento com os nossos patrões, transforma o nosso relacionamento até com os nossos inimigos. Então, tudo que Paulo fundamentou do capítulo 1 até o capítulo 11, agora ele chama para uma vida prática. É como se Paulo estivesse falando assim: gente, até aqui foi a teoria, vamos para o treinamento prático agora? Vamos para a vida prática agora? Então, tudo que a gente vê de hoje até o final da série de Romanos, irmão, se prepara para colocar em prática na segunda-feira ou no domingo, quando acabar o culto. Amém? Vamos nessa, então? Por que a gente tem que entender isso? Porque esse portanto que ele traz no verso 1 é justamente isso. Tendo em vista todo o que Deus já fez por vocês, assim então, por isso, portanto, façam isso. Mas o primeiro ponto que Paulo vai
chamar a nossa atenção é justamente essa misericórdia de Deus. É o primeiro trecho que ele traz ali. E John Stott, ele vai trazer uma citação que era para ter aparecido, mas não deu, que ele diz que não há uma motivação maior para a vida de santidade do que contemplar as misericórdias de Deus. Sabe o que te faz viver uma vida de santidade? É quando você olha para quem você era e para o que Deus te transformou. Quando a gente não olha para as misericórdias de Deus, nós achamos que somos muito bons. Ou de repente você acha que você não era tão mal assim. Talvez muitos aqui, e esse também é o meu caso, não tenha tido uma experiência de conversão exótica. Talvez a sua vida passada não tenha sido uma vida onde você era alguém que habitava no tráfico de drogas, ou você vivia uma vida de prostituição, você vivia uma vida na criminalidade ou na perversidade completa. Talvez você era uma boa pessoa, né? Uma boa pessoa, entre aspas. Você não fazia mal para ninguém, você nunca fumou um cigarro, você não saía, você nunca matou ninguém, você nunca defraudou ninguém. Só que isso não nos torna pessoas melhores do que pessoas que viviam no crime, na prostituição, na drogadição e que foram alcançadas pela misericórdia de Deus. Todos nós necessitamos ser alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus. Porque diante de Cristo, ninguém é bom. Diante de Deus, ninguém é bom o suficiente que possa apresentar as suas virtudes a Ele e dizer: eu mereço ser salvo. Eu nunca peguei numa arma, eu nunca soneguei no imposto de renda, eu nunca paguei dinheiro para um policial numa blitz. Nada disso te faz melhor do que uma outra pessoa que tenha cometido alguma dessas coisas. Você continuava sendo um pecador imoral, necessitado da graça de Deus. Então, misericórdia de Deus é coisa que alcança a todos nós, independente do seu histórico, independente do seu passado. E é a partir da misericórdia de Deus que nos alcança que a gente vai viver uma vida de santidade, que a gente vai contemplar essa vida de santidade. Então, Paulo vai começar a dizer: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Esse, portanto, como eu disse, é baseado no que Paulo construiu do capítulo 1 até o capítulo 11. Mais uma vez, citando John Stott, ele basicamente diz que tudo que Paulo escreve aqui, ou até aqui, é resumido sobre esse ponto da misericórdia de Deus. E ele diz que o Evangelho é exatamente isso. É a demonstração da misericórdia de Deus aos pecadores indignos e indesculpáveis, dando-lhes seu Filho para morrer por eles, justificando-os gratuitamente pela fé, enviando seu Espírito de vida e tornando seus filhos. Não tem mérito nenhum nosso em receber misericórdia e graça do Senhor. É pura misericórdia e graça do próprio Deus. Então ninguém pode se apresentar diante de Deus dizendo que merece alguma coisa. E a palavra-chave que para a primeira parte de Romanos é justamente essa: misericórdia. Então eu te convido para, todas as vezes que você for ler Romanos, você já vai lembrar do capítulo 1 até o capítulo 11, o que Paulo está tratando majoritariamente? Misericórdia de Deus. Não tem como a gente fugir disso. E é considerando as misericórdias de Deus que Paulo vai lançar o seu apelo ético. Na sequência do versículo ele diz: peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício. Romanos 6, se der, abre aí para mim, Bruno. Romanos capítulo 6, versículo 13. Paulo já estava falando um pouco sobre isso. Olha o que ele diz: não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Essa palavra que Paulo traz no capítulo 12, peço, na NAA talvez ela não tenha sido tão bem traduzida como em algumas linguagens antigas, como em algumas traduções antigas. Se a gente pegar algumas traduções
mais antigas, a gente vai ver escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que que essa tradução mais antiga, ela é a mais apropriada? Porque o que Paulo está fazendo não é só um pedido, ele está fazendo um rogo. Ele está usando a palavra no grego que é parakaleo. E parakaleo é uma súplica mais intensa, é um pedido mais intenso, é um pedido forte ou uma insistência que é feita para alguém. Só que Paulo, como detentor da revelação de Deus, da palavra de Deus para anunciar aos povos, ele tem ao mesmo tempo a humildade de alguém que é alcançado pela graça de Deus e comunica essa verdade aos seus irmãos, aos seus próximos, mas também é alguém que é dotado de autoridade apostólica. Então essa palavra peço, esse parakaleo que Paulo está usando, é ao mesmo tempo um pedido para que a gente viva uma vida de entrega ao Senhor diante das misericórdias que o Senhor já depositou na nossa vida, mas é também um imperativo apostólico. Não tem como alguém que foi alcançado ou que alguém que entende minimamente misericórdia de Deus, que a sua resposta não seja se entregar como um sacrifício. E Paulo vai terminar o capítulo 11 justamente com uma doxologia pela misericórdia de Deus. Então agora ele convoca a gente a responder essa misericórdia. E como que a gente responde à misericórdia depositada sobre as nossas vidas? Se sacrificando, se entregando todos os dias. Douglas J. Moore, ele diz que o que Paulo exige não é nada mais do que a resposta apropriada e esperada à misericórdia de Deus, como a experimentamos. Ser um sacrifício diante de Deus não é bondade sua, não é bondade minha, não é mérito nosso. É simplesmente a resposta esperada e apropriada diante da misericórdia que Deus depositou sobre a nossa vida. Só que essa resposta, ela não é uma espécie de barganha. Ela não é uma troca no um por um. É aquele famoso isso por aquilo. Como alguns conhecem aí no serviço público, a famosa permuta, né? Você vem para um lugar que eu vou para outro lugar na sua vaga. Mas a misericórdia de Deus, ela é manifestada na obra do Espírito e nos impele na direção da obediência que o Evangelho exige. Não que o Evangelho pede, que o Evangelho exige. Porque se você foi alcançado pela misericórdia, a única resposta é se entregar a Deus de forma completa. Agora, quando a gente olha para a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, a gente precisa concordar com uma coisa: Deus não entrega 50% de misericórdia. Deus não entrega 75% de misericórdia. Ele é misericordioso em todo o tempo e em todas as coisas. Deus não fala para nós assim: olha, eu vou ser misericordioso só nesse ponto. Ele tem misericórdia de nós, diante de todas as nossas falhas, diante de todos os nossos erros passados. E Ele nos salva e nos transporta para o reino do Seu Filho amado, a qual desfrutamos da Sua presença e dos Seus favores. É como se Deus falasse assim para nós: olha só, eu te salvei, mas eu salvei só o braço direito, o braço esquerdo não está no pacote. Eu lembrei de um episódio do Chapolin Colorado, olha só que coisa, que ele usava, que tinha um relógio, que quando a pessoa colocava, era um relógio ou uma pulseira, dependendo do episódio. A pessoa não tinha o controle da mão, então ela estava com o relógio e ela estava lá. Ela tinha um controle de corpo todo, mas daquela mão que estava o relógio, ela não tinha. Ela se debatia, puxava a roupa e tal. E eu fiquei pensando, caramba, Deus não faz isso com a gente. Deus não usa da sua misericórdia de forma parcial, onde parte do nosso corpo é afetado pela misericórdia e a outra parte não está sendo afetada pela misericórdia. Toda a nossa estrutura física está sendo afetada pela misericórdia de Deus. E Paulo vai retratar os seus ouvintes, os seus leitores e a nós posteriormente como um povo sacerdotal, que diante da misericórdia exercida no sacrifício de Cristo, oferece e apresenta diante de Deus o quê? Um sacrifício. E esse sacrifício que a gente oferece não é uma forma específica de louvor ou serviço.
ou apenas isso. Mas é o nosso próprio corpo. Importante a gente entender e notar aqui que Paulo não está falando só sobre coração. Paulo não está falando sobre sentimentos. Paulo está falando sobre o corpo físico, sobre ações práticas. Tem uma frase que diz que não é somente o que podemos dar que Deus requer, mas Ele requer aquele que dá. Ou seja, Ele não está desejando apenas as suas manifestações, Ele está desejando o seu corpo físico todo, que toda a sua vida, que toda a sua expressão física seja um sacrifício diante do altar de Deus. Isso significa a apresentação da nossa pessoa inteira como um sacrifício a Deus. E ele está usando uma metáfora do adorador, que chega diante do altar ali do sacrifício com uma oferta. Só que a oferta que Paulo está falando não é uma oferta pelo pecado. Porque a oferta pelo pecado, Jesus já fez. Jesus já entregou. Nós não precisamos apresentar a oferta pelo pecado. Cristo já fez isso de forma única e suficiente. Mas a metáfora que Paulo está trazendo aqui é de alguém que chega para oferecer uma oferta queimada. E uma oferta queimada, na época de Paulo, que ele está trazendo à mente dos seus leitores, era quando alguém trazia um animal perfeito. Um animal sem mancha, um animal sem defeito físico. E esse tipo de animal era caro. Não era um animal barato que se encontrava no mercado, porque não podia ser qualquer um, ele tinha que ser específico, sem defeito, valoroso. E quando um chefe de família ia no mercado comprar um animal desse para oferecer como oferta queimada, isso implicava diretamente mexer na sua reserva financeira, na reserva financeira da sua família. O que essa família estava dizendo quando ia no mercado, gastava o seu dinheiro e comprava um animal ou até tirava do seu rebanho, que ele poderia vender por um custo maior e oferecia diante de Deus? Ele dizia o seguinte: tudo que eu tenho está à disposição de Deus. Tudo que eu tenho de mais valoroso, de mais valioso, está à disposição de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado, essa pessoa que foi alcançada pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, e diz para ela assim: Deus não te deu sobras. Então não dê as suas sobras para Deus. Ser um sacrifício vivo diante de Deus é estar à disposição de Deus por inteiro. Lembra da metáfora do Chapolin Colorado? Não é entregar o corpo todo e a mão, deixa para lá. Tim Keller diz que ser esse sacrifício vivo diante de Deus significa se dispor ativamente a obedecê-lo em qualquer coisa que ele diga em relação a qualquer área da sua vida. Não é chegar para Deus e dizer assim: Deus, até aqui, ok, daqui para cá, aí não dá. Aí a gente vai ter que desenrolar. Essa não é a proposta do Evangelho, e essa não é a resposta de alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus. São João Stott, ele escreve o seguinte: Paulo deixou claro na sua exposição da depravação humana que ela se revela por meio do nosso corpo. A gente viu isso lá em Romanos 1. Em línguas que praticam o engano, lábios que espalham veneno, boca cheia de blasfêmia e amargor, em pés ligeiros para derramar sangue e em olhos que se desviam de Deus. Em contrapartida, a santidade cristã se revela nas ações do corpo. Portanto, temos de oferecer diferentes partes do nosso corpo a Deus, como instrumentos de justiça. Então, nossos pés percorrerão os seus caminhos, nossos lábios falarão a verdade e proclamarão o Evangelho, nossa língua trará cura, nossas mãos levantarão os caídos, nossos braços envolverão o solitário e o não amado, nossos ouvidos ouvirão os gritos dos aflitos e nossos olhos olharão com humildade e paciência para Deus. Ser um sacrifício vivo, irmãos, é estar diante de Deus na integralidade, não só no seu coração, mas no seu corpo físico.
não só na sua mente, mas nos seus braços, nas suas pernas, nos seus pés, nos seus olhos, na sua boca. Toda a sua expressão de vida que a gente julga como comum, precisa estar diante do altar de Deus como um sacrifício vivo. E Paulo vai caracterizar esse sacrifício que a gente oferece a Deus, ou que deve oferecer a Deus, em três adjetivos: vivo, santo e agradável. O que ele quer dizer com um sacrifício vivo? Descreve o quê? Uma consciência de entrega. Todos os dias eu levanto da cama, um fôlego de vida, graças a Deus. Então, todos os dias, conscientemente, eu me entrego a Deus como um sacrifício vivo. Efésios, e dificilmente eu consigo fugir de Efésios. Efésios 2, Paulo vai falar o seguinte, a partir do verso 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em... Está fraco. Deus, sendo rico em... Por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, completamente separados de Deus. Mas na misericórdia de Deus, Ele entrega o seu Filho e moe o corpo do seu Filho numa cruz. E aqui a gente não está falando de moer o seu Filho no sentido figurado. Mas Jesus foi fisicamente açoitado, cuspido, espancado, pregado numa cruz. Forma física e literal. Se Deus faz isso com o seu Filho por causa da sua misericórdia, então a nossa resposta, a resposta que o Evangelho exige é uma entrega física. Corpos que glorificam a Deus nas suas ações. Sacrifício santo vai falar sobre uma dedicação exclusiva ao Senhor. Vamos lembrar aqui que santo é uma palavra que basicamente significa separado para algo ou para alguém. Então, se você é um sacrifício santo a Deus, ele requer a sua separação de um modelo de vida que não condiz com a realidade do Evangelho, com a realidade da misericórdia que te alcançou. Sabe qual o problema das nossas vidas ou dos nossos dias? É a falta de entendimento pleno sobre a misericórdia de Deus. E é aquilo que eu falei no início. A gente acha que o nosso histórico de conversão ou a nossa vida anteriormente não implica tanto no fator misericórdia de Deus. Mas todos nós estávamos mortos em nossos delitos. E Paulo não suaviza nisso, como a gente acabou de ler. Estávamos mortos, perdidos, sequestrados pelo pecado. Mas Cristo paga o preço. Ele se entrega de forma literal. E a resposta que nós damos, sendo um sacrifício vivo e santo a Deus, é o que compõe um sacrifício agradável ao Senhor. Ser um sacrifício diário e dedicado ao Senhor te transforma em alguém que é um sacrifício agradável a Deus. Não num sacrifício estranho, não levantando um fogo estranho. Ou seja, é uma dedicação a Deus em uma entrega contínua que vai descrever se o seu sacrifício é agradável ou não. Se todos os dias você está diante de Deus, oferecendo o seu corpo a Ele, como um sacrifício vivo e separado, isso vai descrever se é agradável ao Senhor ou não. E Paulo diz que essa entrega por inteiro é o nosso culto racional.
Racional aqui é a palavra que ele traz no grego lógicos, ou logiquem. E lógicos a tradução do português como a gente trata assim, mais comum, lógico, mas tem uma tradução mais específica que é racional ou sensata. Racional ou sensata. O que Paulo está dizendo? Vamos lá, vamos voltar e vamos no spoiler de quinta-feira. Por causa da misericórdia de Deus, da ação misericórdia de Deus, exercida e consumada na pessoa de Cristo. A única resposta sensata, a única resposta racional, a única resposta que nos separa de um animal comum é oferecer o nosso corpo racionalmente, sacrificialmente, vivo, diário, separado a Deus. Qualquer entrega que seja parcial, que fuja dessa racionalidade, dessa lógica, dessa sensatez, segundo o Evangelho, você está sendo tratado como um louco. Porque sensato na Bíblia vai sempre ter esse contraponto, esse contraste. Se você não é alguém sensato, você é alguém louco. É Bíblia, não sou eu que estou inventando. Então o que Paulo está falando você não quer ser um louco, quer ser alguém que flui no seu perfeito juízo? Qual é a resposta apropriada que o Evangelho exige? Entregue o seu corpo a Deus. Entregue o seu corpo a Deus. Se a gente puxar na história, principalmente na história de Israel, a gente vai ver que existiam diversos sacrifícios a deuses pagãos, a deuses estranhos, que as pessoas entregavam o seu próprio corpo. Existia um sacrifício a um deus chamado Moloque, onde as pessoas entregavam os seus filhos recém-nascidos a ele. E era jogado num caldeirão de bronze com água fervente. A gente viu na exposição, e a gente puxa lá na história de 1 Reis 19, quando Elias está lá no alto do monte com os profetas de Baal, uma parte do ritual dos profetas de Baal era se cortar fisicamente, derramar o seu sangue em oferta a Baal. Deus não está te pedindo que você entregue o seu filho num caldeirão de bronze com água fervendo. Nem está te pedindo que você viva se cortando para entregar o seu sangue por ele. Sangue que necessitava ser entregue, já foi entregue. E o nome da pessoa que entregou é Jesus. Mas o que Deus requer de nós é que o nosso sacrifício vivo seja entregando a nossa vida como instrumento de justiça nas mãos de Deus diante de uma sociedade corrompida. É isso que Paulo está falando. Tim Keller, mais uma vez, diz que a partir do momento que você tem uma boa perspectiva da misericórdia de Deus, qualquer coisa menor que um sacrifício total e completo de si mesmo a Deus é absolutamente irracional. Você não está pensando de forma perfeita. Caso se entregue de maneira parcial ou com indiferença, você simplesmente não estará raciocinando bem, não está olhando para o que Jesus fez. Se o que ele fez não o leva a quebrar o gelo que lhe reveste a alma, você precisa se perguntar se algum dia você entendeu o Evangelho. Tim Keller. Sabe por que a nossa vida ainda é fraca como um sacrifício diante de Deus? Como um sacrifício vivo e santo? Porque nós não entendemos o Evangelho ainda. Estamos deficientes disso. Porque um entendimento do Evangelho, e o que é o Evangelho? Deixa minha mente voar um pouco, sair do esboço. O que é o Evangelho? Evangelho é boa notícia, boas novas. Antigamente, quando um rei ele ia para a guerra, e ele vencia aquela guerra ou aquela batalha, ele mandava um emissário à frente do destacamento de soldados para chegar na cidade deles primeiro e dizer: Evangelho, boa notícia, aquele perigo que estava ao nosso redor não está mais, porque o nosso rei já venceu. Então o povo se alegrava, desfrutava, e quando o rei entrava, eles depositavam ali os seus pertences, os seus bens, os seus louros.
Quando a gente entende o que é o Evangelho, nada mais deve fazer sentido para a nossa mente do que uma entrega diária e santificada, dedicada a Deus, todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares. Fugir dessa entrega completa é irracionalidade. É ter um pensamento ou uma mentalidade como de um animal que não consegue se entregar de forma voluntária. Quando você vê os momentos de sacrifício ao redor de toda a narrativa bíblica, principalmente do Antigo Testamento, o animal ele não tinha escolha se ele ia ser sacrificado ou não. Ele não podia dizer assim, bé, hoje eu não quero, bé. Hoje não, bé. O dono chegar e falar, é você mesmo, irmão, vamos embora. Não tem berra para cá, berra para lá não, pô. Mas nós podemos fazer isso de forma voluntária. Mediante o quê? Misericórdia de Deus. Por causa da misericórdia de Deus. Se a gente não entende evangelho, a gente não entende misericórdia. Se a gente não entende misericórdia, a gente não entende evangelho. Se a gente não entende evangelho e misericórdia, não tem como entregar o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus. Tudo paira sobre o entendimento pleno do evangelho. Tem um filósofo do primeiro século, Epíteto, o nome dele, que ele dizia o seguinte: se eu fosse um rouxinol, um pássaro, eu faria aquilo que é próprio de um rouxinol. Se eu fosse um cisne, eu faria aquilo que é próprio de um cisne. Mas como eu sou lógicos, como eu sou um ser racional, tenho de adorar a Deus. O que um cisne faz é natural, é comportamento natural dele, é da natureza dele. O que um pássaro faz é o comportamento natural do ser dele. Sabe qual é o nosso comportamento natural como seres que foram alcançados pela misericórdia de Deus? Entregar a nossa vida a Deus, todos os dias. Todos os dias. Mas aí alguém pode se perguntar, em que consiste esse culto racional? Como que eu presto esse tipo de culto ao Senhor? E esse culto racional, ele não é prestado apenas, preste atenção, apenas no edifício da igreja, no prédio da igreja, mas na vida do lar e no mercado de trabalho. Ou seja, é uma entrega de toda a vida a Deus, não só nos momentos de assembleia, mas na realidade concreta da existência diária. Se o seu culto a Deus se resume só ao domingo de manhã, sinto te dizer, tem alguma coisa errada. Vou mais além, você ainda não entendeu o Evangelho. Se você diz assim, hoje eu vou cultuar a Deus, e esse hoje eu vou cultuar a Deus está refém somente do domingo, você ainda não entendeu nada. Crisóstomo, que era um arcebispo de Constantinopla e foi um dos pais da igreja, ele dizia o seguinte: como o corpo haverá de se tornar um sacrifício? E ele responde que o olho não olhe para nenhuma coisa má, e ele terá se tornado um sacrifício. Que sua língua não diga nada imundo, e ela terá se tornado uma oferta. Que a sua mão não pratique nenhuma obra iníqua, e ela terá se tornado uma oferta completamente queimada. O nosso culto ao Senhor não se limita apenas naquilo que nós fazemos aqui no domingo de manhã, ou na terça-feira e na quinta-feira à noite. É um culto que nós entregamos ao Senhor todos os dias, onde quer que a gente esteja, na igreja, em casa, no trabalho, na faculdade. Todos os dias, nós devemos ser esse sacrifício vivo diante de Deus. Esses momentos de adoração coletiva que a gente manifesta aqui, eles são somente um aspecto dessa adoração contínua ao Senhor, que cada um deve oferecer ao Senhor de forma diária. E aí Paulo vai falar um pouco como que se parece esse sacrifício vivo, qual é a aparência desse sacrifício. A primeira descrição que ele dá
é em termos de inconformidade. Não vos conformeis com esse século. Versículo 2. 50% já foi. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Paulo apresenta dois esquemas: o mundo e a vontade de Deus. Quando Paulo está falando do mundo, ele está falando de uma presente era má. E a gente, abre lá por favor, Bruno, Gálatas 1:4. Ele está falando de Cristo aí, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Somos livres da dominação dessa era má. O grego vai trazer a expressão aion, era presente. Fomos livres, somos livres, estamos livres, fomos libertos dessa presente era má, por conta do sacrifício de Cristo. Nós não estamos mais subjugados a essa era, embora ainda estejamos aqui. O que Paulo está dizendo é que o mundo não exerce mais domínio sobre nós. O que exerce domínio sobre um cristão é a vontade de Deus, vontade soberana de Deus. E essa transferência de domínio não nos isola da influência do antigo domínio. Preste atenção, para você não se perder. A libertação por meio de Cristo nos liberta da dominação, não da influência. Ele nos liberta do poder do pecado, não da influência do pecado. Nós ainda pecamos, infelizmente. Até o dia em que Cristo retornar e os nossos corpos serão glorificados. Mas até esse dia, ainda estamos padecendo essa maldição do pecado, por assim dizer. Então, não se conformar com os padrões desse mundo é resistir a uma pressão de sermos espremidos no molde do mundo e no padrão de conduta que exemplifica o mundo. Paulo não só está preocupado que os cristãos se amoldem externamente a um padrão mundano, mas ele também está preocupado com a adaptação aos padrões mundanos. E quem estava aqui quando a gente fez o estudo da Igreja Centrada, vai lembrar que o Keller falava muito sobre isso, né? Sobre a subadaptação e a superadaptação. A preocupação de Paulo é que nós estejamos superadaptados ao modelo do mundo, à forma do mundo. Porque isso contrasta com a vontade de Deus. E a palavra que ele usa no original para falar sobre isso é justamente isso. Ele usa o grego esquema, que é essa palavra conforme. E isso indica uma semelhança superficial ou uma aparência exterior. Paulo está falando cara, não se conformem, não tenham a aparência desse mundo. Não tenham os padrões desse mundo. Não se adaptem a isso. Não tenham essa superficialidade de uma aparência exterior, onde o interior não está renovado. Em Mateus 6, basicamente, mais especificamente Mateus 6:8, quando Jesus está cercado ali pela falsa devoção, tanto dos fariseus como dos pagãos, ele diz o seguinte para os seus discípulos: não sejam iguais a eles. Ele chega a falar em certo momento: sepulcros caiados. Por fora vocês estão branquinhos, pintadinhos, com aparência de belo, mas por dentro estão cheios de ossos de morte. Em outras palavras, trazendo um exemplo simples para a gente, básico, sabe o que a gente não deve ser? Como um camaleão. Você já viu um camaleão? Que ele se adapta ao ambiente e ele se camufla naquele ambiente. Se ele tiver uma parede cinza, ele vai transformar o seu corpo para ficar numa tonalidade acinzentada. Para nós, irmãos, é o famoso cristão 007. Ele é um cristão, mas ninguém sabe. Está camuflado ali do mundo.
Agora, qual o contraste com a forma do mundo? Renovação da mente. Agora, é importante a gente notar que ambos os verbos, tanto para não se conformar com o mundo, quanto para ser renovado na mente, no original, Paulo está falando no imperativo. Ou seja, não façam isso e façam aquilo. Não sejam espremidos pelo molde do mundo, mas sejam transformados na mente de vocês. J.B. Phillips dizia o seguinte: não permitam que o mundo os esprema para dentro do seu próprio molde, mas deixem que Deus remodele as mentes de vocês a partir de dentro. Cristãos, eles resistem às pressões para se conformar a essa presente era má, não pela força do seu próprio braço, nem pela força do seu intelecto, mas pela renovação da sua mente, segundo o Espírito. Eu disse que essa palavra conforme é o grego esquema, né, que é essa aparência superficial ou aparência exterior, mas transformar, Paulo está usando a palavra grega morfê, que no português a gente pode traduzir como metamorfose. Isso significa uma essência interior. Um exemplo muito básico aqui de metamorfose é o exemplo da lagarta. Ela é um ser completamente diferente no seu estágio inicial de vida. Ela entra num casulo e ela vira o quê? Uma borboleta. Quem já viu Vida de Inseto vai lembrar disso. Mas a gente aprende isso aqui no primeiro grau, no início, né? Muitas vezes não, todas as vezes. Sabe o que a gente precisa para ser transformado? É entrar no casulo do Espírito. No casulo de Deus, é deixar Deus transformar a gente de dentro para fora. Só que qual o problema da atualidade? As pessoas querem ser transformadas de fora para dentro. E a gente vê isso, irmãos, na igreja, assim, a rodo. Megas igrejas, muito bonitas, aparatos tecnológicos, muitos investimentos, mas que na sua essência não pregam o Evangelho. Não estão sendo transformadas de dentro para fora. A única coisa que tem é um esquema, aparência superficial, exterior, mas não tem morfê, essência interior transformada pelo Espírito. O que Paulo está falando, a gente pode parafrasear no seguinte modo: não adotem o padrão exterior e transitório desse mundo, mas sejam transformados na sua natureza íntima. E esses dois sistemas de valores, irmãos, eles são completamente incompatíveis. John Stott diz o seguinte: quer se trate do propósito da vida ou significado desta, quer da maneira de avaliar a grandeza ou de como reagir ao mal, seja ambição, sexo, honestidade, dinheiro, comunidade, religião ou qualquer outra coisa, os dois conjuntos de padrões divergem tão completamente entre si que não existe a mínima possibilidade de compromisso entre eles. E se essa transformação se dá pela renovação da mente, como que ela acontece? E quais são os seus agentes? A gente viu isso na quinta-feira no spoiler que eu dei. Não sei se vocês vão lembrar. Mas os agentes de transformação são o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Deixem que Deus os transforme. É o que Paulo está falando. Não é, sejam transformados no seu intelecto por meio da leitura de muitos livros. Embora a leitura de muitos livros seja positiva. Deixe que o interior de vocês seja renovado por meio da confissão positiva. Deixe que o interior de vocês, a mente de vocês, seja renovado por meio da meditação. Vocês serão transformados na mente de vocês pelo poder de Deus.
O Espírito Santo renova cada parte do ser humano que foi corrompida pelo pecado. Não tem limite para ele. Ele não assina um contrato com você e diz assim, até aqui eu vou, daqui para cá é a competência de outro. Ele é poderoso para transformar todo o nosso ser, todas as moléculas da nossa existência. Mas a palavra de Deus também é o segundo agente de transformação. Paulo diz em Efésios 6,17 que ela é a espada do Espírito. E ela atua como uma revelação objetiva da vontade de Deus. Ele fala isso lá também em 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Agora, vamos lembrar do início da série? Romanos 1, 28, Paulo diz o seguinte, que os homens que rejeitaram o conhecimento de Deus foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável. Acompanha comigo aí. No versículo 21 do capítulo 1 de Romanos, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, versículo 28, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Mas aqueles que são renovados pelo poder do Espírito na sua mente, no seu interior, são renovados para entender a vontade de Deus. A mentalidade condenável que Deus propõe àqueles homens é porque eles não quiseram reconhecer a Deus, nem lhe dar glória. Mas quando estamos dispostos a sermos transformados pelo poder do Espírito, aí Ele nos habilita para entendermos a sua vontade. E quando que o nosso pensamento ele é alterado? Cantamos sobre isso. Quando contemplamos a glória do Senhor. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 3,18. Quando contemplamos o Senhor, somos transformados. Agora, podemos contemplar o Senhor por meio de diversas dinâmicas espirituais, disciplinas espirituais, mas talvez uma das mais importantes, ou a mais importante, que é a leitura da palavra, que é a sua palavra, a palavra de Deus deixada para nós, muitas vezes somos negligentes, essa é a verdade. E a gente, irmãos, presta atenção, por favor. A gente precisa se deparar com a nossa realidade. A gente precisa parar de mentir para nós mesmos. Pare de se enganar. Queremos poder, dons, manifestar o Espírito Santo. Mas oração, jejum, leitura, contribuição, serviço. Eu vou só me ater à leitura. Mas nós queremos tantas coisas e não fazemos nem sequer a nossa parte. Aí eu pergunto, é fruto de uma mente que entendeu o Evangelho? Ainda não. Mas a promessa bíblica, segundo Romanos 12:2, é que aqueles que são renovados na sua mente são passíveis de compreender a vontade de Deus. Deus me revela a sua vontade, o que o Senhor quer de mim, o que eu devo fazer. E Deus está falando, leia a Bíblia. Como foi dito a João, coma o rolo. Leia a sua Bíblia. Quando? Todo dia. Se possível, todo dia. Só que a gente consegue achar espaço na nossa agenda para um monte de coisa.
Pô, mas hoje não deu para ler a Bíblia. Irmãos, prestem atenção. Se você não lê a sua Bíblia hoje, Deus não está te condenando. Porque a salvação não depende disso. É graça de Deus. Mas nós temos o privilégio, a oportunidade de crescermos no entendimento e na graça de Deus por meio da leitura das Escrituras. Não se debruçar sobre as Escrituras de forma racional, lógica, é negligenciar o que Deus fez e está fazendo. Se você não gosta de ler, eu tenho uma triste notícia para você. Deus deixou um livro. E a sua vontade está contida nesse livro. Douglas Moo diz que os cristãos devem ajustar o seu modo de pensar sobre tudo de acordo com a novidade da sua vida no Espírito. Essa reprogramação da mente não ocorre de uma hora para outra, mas é um processo que dura a vida inteira e que possibilita que nosso modo de pensar se torne cada vez mais parecido com o modo pelo qual Deus quer que pensemos. Como eu disse, qual é o propósito da renovação da mente? Discernimento da vontade de Deus. Estarmos alinhados com a vontade moral de Deus. Deixa eu abrir o versículo aqui. Pô, irmãos, eu li coisa pra caramba. Difícil até de achar aqui. Essa palavra experimentar a vontade de Deus, no original, Paulo está falando de aprovar. Como assim? A gente tem que aprovar a vontade de Deus? A gente tem que validar a vontade de Deus? Não. Esse aprovar significa entender. Entender o que Ele quer de nós e concordar com a sua vontade a fim de praticá-la. Ou seja, é discernir e fazer a vontade de Deus. Mas como se dá esse discernimento? Por meio da renovação do Espírito na mente. Olha como Paulo não separa corpo e mente. A nossa mente é transformada e nos leva a uma vida de entrega. Tinha um dos slides que eu queria muito mostrar, que era o fluxo contínuo. Eu vou tentar mandar no grupo da igreja. A galera da música pode se preparar já. Vai dar 1 hora. Como que a gente chega, então, no final desse fluxo apostólico? Só uma visão correta da misericórdia de Deus pode inspirar os seres humanos a apresentar os nossos corpos a Ele como sacrifício vivo. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo diz o seguinte: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, paracaléu, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Mas, não sei se você conseguiu perceber que o versículo 13 começa com um por isso. Mesma coisa do portanto. No versículo 3 de 1 Pedro 1, Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. Misericórdia de Deus. O que Pedro está falando é a mesma coisa que Paulo está falando em Romanos 12. A mesma coisa. Por causa da misericórdia de Deus, eu apresento o meu corpo como um sacrifício. E deixo de viver do modo como eu vivia anteriormente, antes de ser alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Efésios 1. Não precisa abrir, não. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Deus nos escolheu, nos predestinou, nele temos a redenção, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Em Cristo também fomos feitos herança, somos predestinados. Nele também vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aí junta com Efésios capítulo 2, o início. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vida, herança, predestinação, eleição, redenção, bênçãos celestiais, ou bênçãos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, são coisas que nós não podemos alcançar sozinhos, irmãos. Não dá para você conquistar isso sozinho, não dá, é impossível. É impossível. Salvar a sua própria alma é impossível. Mas Ele te deu vida. Quando você estava mergulhado nas suas transgressões e nos seus pecados. Qualquer um que consiga minimamente entender o que era a sua própria vida, a minha própria vida, antes da graça nos alcançar, o Evangelho vai dizer que não existe outra resposta a não ser entregar a nossa vida como um sacrifício diante de Deus. Fala de novo para a pessoa que está do seu lado. Não existe outra resposta a não ser entregar a sua vida. Não é que tem uma resposta mais fácil, ou uma resposta melhor, ou um caminho menos doloroso. Não existe outra resposta. É incompatível ser chamado de cristão e não entregar a sua vida diante de Deus como um sacrifício. Entenda que o pecado ainda bate a nossa porta. Até sermos glorificados, nós iremos pecar, irmãos. Isso é inevitável. Mas uma coisa é pecar deliberadamente. E outra coisa é estar diante de Deus, do altar de Deus, como um sacrifício. E o pecado ser uma situação externa, separada. Acontece ainda. Mas todos os dias, nós devemos estar diante do altar de Deus, falando assim: Deus, queima mais um pouquinho a minha carne. Queima mais uma parte desse sacrifício. Queima mais um pouquinho. Queima a minha carne, Senhor. Transforma a minha mente pelo poder do Teu Espírito. Chega de mentes vazias, que não são morada do Espírito. E de pessoas que carregam uma Bíblia, mas não estão diante do altar de Deus como um sacrifício vivo. Não existe resposta diante de tamanha misericórdia e graça, se não entregar a nossa vida.
Entenda uma coisa de uma vez por todas: entregar a vida diante de Deus não é a resposta que um pastor dá, não é a resposta que um líder de adoração dá, é a resposta que todo cristão, todo aquilo que foi regenerado no Espírito, todo aquele que nasceu de novo, que foi alcançado pela graça de Deus, oferece a Deus. Não é a resposta de uma elite espiritual, é a resposta de todo aquele que nasceu de novo. Tim Keller, no seu comentário bíblico sobre Romanos, pela graça de Deus, ele nos dá 3 passos, vamos dizer assim, de como vencer essa estagnação espiritual. O primeiro deles é contemplar as misericórdias de Deus. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Se nos falta paixão ou interesse para sermos santos, isso acontece porque deixamos de contemplar as misericórdias de Deus. Precisamos começar a refletir sobre as misericórdias de Deus que nos alcançam todos os dias. Segundo passo é lembrar que a única resposta racional, lógica e sensata ao Cristo que nos dá tudo de si mesmo é dar tudo de nós mesmos a Ele. Não as sobras, é dar tudo. É a única coisa sensata a fazer. Terceiro passo é lembrar de que a nossa mente necessita de renovação. Não devemos nos amoldar ao mundo, mas sim sermos transformados de dentro para fora. Mais uma vez, isso requer que dediquemos tempo com regularidade, irmãos. Não é o tempo que sobra, é tempo regular para meditar em quem Jesus é, no que Ele fez e também para refletir qual é a sua vontade para nós, nas circunstâncias que coloca em nosso caminho. Eu vou repetir a citação de John Stott, que ao falar abertamente sobre a depravação humana, Paulo diz que essa se revela através dos nossos corpos, em línguas que praticam engano, lábios que espalham veneno, bocas que estão cheias de maldição e amargura, em pés que se apressam em espalhar sangue, e em olhos que se desviam de Deus. Mas, por outro lado, a santidade cristã se evidencia nos atos do nosso corpo. Assim, devemos oferecer as diferentes partes do nosso corpo, não ao pecado como instrumentos de injustiça, mas a Deus como instrumentos de justiça. Aí então, e só então, nossos pés andarão em seus caminhos, nossos lábios falarão a verdade e divulgarão o Evangelho, nossas línguas serão de cura, nossas mãos erguerão os abatidos com a mesma naturalidade que desempenham outras tarefas mundanas como cozinhar, limpar, digitar, consertar. Nossos braços abraçarão os solitários e os rejeitados. E nossos olhos se voltarão para Deus com paciência e humildade. A pergunta que fica para nós, irmãos, é: você está no molde ou no altar? Aqueles que adoram a Deus entregam toda a sua vida a Ele, para que Ele seja honrado e louvado em tudo que fazem. Que Deus te abençoe.